Bem-vindos ao Liberty Way. Estamos com Denis Ilisevich, empresário e político. Bem-vindo, Denis. Olá, Tetiana. Por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e deixe seus comentários. Se quiser assistir a vídeos curtos, por favor, inscreva-se no Liberty TV e também no canal do Denis. Convido vocês a se inscreverem, também convido vocês a esclarecerem as informações sobre a vitória no Irã. Então, hoje de manhã, Donald Trump apareceu e disse que nós vencemos essa guerra. Os iranianos dizem que foram eles que venceram, não é estranho. Os Emirados Árabes Unidos dizem que a vitória é deles. Mas já hoje à noite, Trump disse que não vai haver nenhum cessar-fogo. Os Estados Unidos vão atacar o Irã de novo. Então, o que vocês acham? Esse cessar-fogo de 2 semanas é só uma bolha passageira, enquanto a guerra continua e só está ganhando força. E isso é só uma bolha de informação. Bem, para ser sincero, eu não ouvi o Donald Trump dizer que a guerra vai continuar. Não. Eu vejo aonde isso está indo. Quero te dizer uma coisa, essa é uma região tão complicada e tudo é tão difícil lá que, sem dúvida, isso vai continuar. Mesmo que todos assinem amanhã, eu na verdade li que haverá uma cúpula no Paquistão, onde vai acontecer lá... Sim, deve haver uma cúpula no Paquistão. Agradeceram ao Paquistão por estar pronto para recebê-los. Zelensky também comenta isso com entusiasmo. Ele diz que é muito bom que os Estados Unidos e o Irã estejam encontrando compromissos e entendimento, mas vemos que os ataques continuam, então ainda não há cessar-fogo. Quero chamar a atenção de todos os ouvintes e da sua Tatiana para outro ponto em relação a essa questão. Veja, você viu como Macron, toda a União Europeia, na verdade todos apoiam as negociações com o Irã. Dizem que é preciso terminar urgentemente, nem pensem em bombardear o país, dirigindo-se ao Trump. Percebeu? Todos unanimemente. Dizem, Israel, Estados Unidos, parem urgentemente, negociem. A questão é, com quem? Корпусом стражей. Com pessoas que decapitam, enforcam, financiam o terrorismo no mundo todo. Mas quando se trata da Ucrânia, não, só lutar, só lutar. Entende negociar com Putin? Ou seja, com a Guarda Revolucionária do Irã pode, mas com Putin não pode. As pessoas na Ucrânia precisam prestar atenção ao que diz respeito diretamente a elas e à Ucrânia, que Zelensky é um político oportunista, ele não é nada, não significa nada. Vamos olhar para a raiz da questão. As pessoas fizeram uma pergunta, e esse orgulho de servir de colete à prova de balas, o escudo da Europa para todos os outros, isso é uma verdadeira tolice. E do lado dos europeus, isso é hipocrisia. Estamos discutindo que não conseguimos acordo com Putin, mas Trump conseguiu com a Guarda Revolucionária do Irã. Como ele fez isso? Ele não afirma que não haverá trégua. Ou seja, a mídia escreve que novamente os Estados Unidos atacam o Irã. Então, obviamente, a trégua não está funcionando. Mas, por algum motivo, Trump não consegue chegar a um acordo com Zelensky. A Guarda Revolucionária do Irã é um grupo que não tem nada a ver com democracia. E nós somos um país democrático. E temos um presidente que defende isso. É assim que deve ser em um país democrático. Valores democráticos. Por que Trump não consegue chegar a um acordo com ele? Por que é mais difícil que com Kaysir? Nós éramos, Tatiana, um país democrático. Tivemos presidentes ruins, mas democráticos. Agora temos um presidente ruim e tirano. Ele não tem relação com democracia. Por que Trump não fecha acordos, exceto com Putin? Com Putin, Trump conseguiu, com Zelensky, não. A gente tem que falar a verdade. E aí entra em jogo uma coisa chamada geopolítica complexa. E se as pessoas pensam, vou falar de novo sobre vocês, se as pessoas pensam que não há formas de pressionar Zelensky, elas existem. É muito mais difícil pressionar Putin do que pressionar Zelensky. Outro jogo está acontecendo aqui. Precisamos refletir sobre isso, porque somos vítimas por todos os lados. Por que a Europa fica dizendo vamos? Por que ainda não pressionaram seriamente Zelensky? E em que situação terrível nós nos encontramos? E sobre essa pressão de todos os lados, esse vamos encurralar a Ucrânia, precisamos pensar no que estamos vendo. Petro Alexeyevich Poroshenko. Se já falamos sobre Zelensky, então sobre a oposição. Petro Alexeyevich Poroshenko. De qualquer forma, só estou direcionando os espectadores, não estou fugindo da sua pergunta. Estou guiando os espectadores para o caminho certo, sobre o que eles precisam pensar com base nos temas que você propõe.
Petro Alexevich, ontem na Rada Suprema, você ouviu, né? Estava fazendo palhaçada e distorcendo palavras. Isso tudo é populismo barato. E hoje em dia, especialmente à luz, não sei se você vai perguntar ou não sobre o projeto de lei, as leis que a Rada Suprema aprovou. E a pessoa hoje vai perguntar: gente, como eu vou viver amanhã? Como eu vou viver amanhã? O que eu faço amanhã? E eles ficam de risadinha discutindo o Irã. Peço que foquem no que é construtivo para nós e ajam nesse sentido. Quando acharem que nada podem fazer, lembrem que tudo depende de vocês. Não estou falando sobre o Maidan. Sobre o que as pessoas podem fazer. Antes de você, tivemos uma transmissão com Marina Stanichuk e discutimos esse projeto de lei que os deputados aprovaram ontem. Peço desculpas a Dmitry Razunkov, pois ainda não consegui esclarecer totalmente. Na mídia dizem que ele apoiou e não apoiou esse projeto de lei. Por isso, eu e Marina Stanichuk o citamos. Aproveito para convidar Dmytro ao nosso programa, caso possa vir e conversar sobre o tema. Então, aparentemente, ele não apoiou isso. Mas qual é a essência dessa situação? Esta lei pela qual os deputados estão votando diz que, a pedido do FMI, permite apreender bens, bloquear contas e, o mais assustador, confiscar até mesmo a única moradia por dívidas. E o que as pessoas devem fazer? Nada, porque não podemos ir às manifestações do Maidan e fazer alguma coisa. O que os deputados podem fazer? Podem. Marina Stanichuk diz que podem recorrer ao Tribunal Constitucional. Uma pergunta para você, na sua opinião, olhando para os nossos deputados. Você tem esperança de que eles vão recorrer? Não. Não tenho ilusões sobre isso. As pessoas não podem ir para a Maidan. Não sou um padre Gapon para convocar ninguém. Ir à Rada Suprema era possível, sem agressividade, apenas para mostrar discordância, sem quebrar nada ou agredir ninguém. Nem bater na polícia, nem derrubar ninguém. Nós não concordamos com essa situação. Entende, Tatiana? Em um país onde a corrupção é a maior do mundo, a Ucrânia é o país mais corrupto do mundo, nós damos ao Estado o poder e o mecanismo para tirar a propriedade das pessoas. Isso é realmente assustador. Isso é simplesmente assustador. E quando Zelensky apareceu ontem em um vídeo à noite, se você ouviu, ele disse: "Obrigado, deputados, vocês são ótimos. Esses foram projetos de lei importantes para a Ucrânia. Quero que prestem atenção." Ele elogiou os deputados por aprovarem leis assustadoras e ainda aumentarem impostos para vocês. A Rada Suprema aprovou isso e Zelensky agradeceu. Se alguém questionar sobre falência ou FMI, digo que, na minha opinião, tudo foi feito por cerca de 8 ou 9 bilhões de euros em crédito. Com esse dinheiro, a Ucrânia pode sobreviver durante a guerra por 56 semanas. Eu conheço os orçamentos, 56 semanas. Mesmo após meio ano, surge outra questão. De onde virá o dinheiro? O sistema funciona como um negócio deficitário, para o qual você pega empréstimos sem fim, sabendo que nunca dará certo, então precisa se livrar dele. Então não é preciso se livrar da Ucrânia, são necessárias eleições. De forma democrática, eleger um novo presidente, um novo parlamento, seguir em frente com a filosofia da liberdade, do capitalismo e pensar no futuro do país, e não em uma guerra interminável com tendências fascistas. Vamos pegar um ucraniano comum, especificamente um homem, porque agora está acontecendo uma caça aos homens. Esse homem queria comprar um apartamento na Ucrânia. Ele trabalhou em outros países para ganhar dinheiro, pois na Ucrânia nem todos tinham essa chance. Ele conseguiu. Então, todos que estavam no poder, aumentaram as taxas dos serviços públicos. Ninguém entende o porquê. Não recebíamos serviços de qualidade neste inverno, mas sim o aumento das tarifas. Agora esse homem não pode ir trabalhar, porque o centro de recrutamento o pega, e ele não pode pagar pelos serviços públicos, ele pode perder o apartamento. Por que a responsabilidade por esses pagamentos de serviços públicos não recai sobre as pessoas que aumentaram as tarifas, se formos tocar nesse assunto? Você sabe, essa é uma pergunta muito difícil, mas a resposta será a mesma. Quem toma essas decisões não age pelos interesses da Ucrânia, mas dos clãs que representa. O setor de energia é grande fonte de lucro para eles. Temos pessoas famosas, convide o Kucherenko para conversar sobre isso.
Ele diz lá que temos um monopólio e que não pode haver nenhum mercado. E todos que dizem o contrário, jovens ingênuos, libertários, isso tudo é conto de fadas. E assim, Tatiana, se conversarmos com você sobre qualquer área, agora você mencionou o setor de energia, sobre qualquer área, todos são tolos, todos lá são ingênuos, lá são jovens, lá são tolos, nós fazemos tudo certo. Mas vejamos os últimos 35, 36 anos onde nosso país chegou com esse certo deles. Sabe o que eu fiz esses dias por curiosidade? Pedi para a inteligência artificial encontrar notícias de 20 anos atrás e de 10 anos atrás. Os problemas que discutíamos antes eram simples perto dos atuais. Se continuar assim, em 10 anos talvez não haja mais nada para discutir. Eu não estou brincando agora, entende? E é por isso que falar sobre isso, o sistema está construído de tal forma que pessoas que são reformistas, que querem fazer grandes coisas, simplesmente não conseguem entrar lá, porque por definição só entram aqueles que querem roubar. Porque dedicar alguns anos da vida a uma questão específica e depois voltar ao mercado para ganhar dinheiro não é um problema. Ou durante o cargo, a família do funcionário terá um negócio. Isso depende das pessoas e de como a questão é apresentada. Na Ucrânia, isso não é comum. Lá é preciso ser ganancioso. Se você não roubou, acredite, eu sei. Já estive nesses círculos e sempre me viam como empreendedor, como se eu fosse um idiota. O que você está fazendo aí? Por que está se arriscando, perdendo noites de sono? Aqui tem um esqueminha, eu pego o dinheiro e aproveito, não preciso me esforçar. É assim que eles pensam. Olhem, por exemplo, para Kamilchuk. Ele já apareceu no seu canal Kamilchuk. Ele disse que antes havia 30 mil carros elétricos na Ucrânia, agora são 200 mil. Sentamos e pensamos, seria bom criar um novo imposto para isso. Ou seja, querem que todo mundo simplesmente morra. Tem que encontrar onde ainda está bom para a pessoa, imposto único de 5%. Tem que mexer nisso também. E se você tem um carro elétrico, tem que mexer nisso também. O segundo aparece e diz, nós temos condições impostas pelos credores. Por 4 anos, aumentar a energia elétrica em 25% ao ano. Fiz uma live e disse 100%, mas fui corrigido por um seguidor. Denis, você não considerou juros composto. O aumento será de 144% em 4 anos. E aqui, a energia elétrica já custa uma fortuna. Estou dizendo isso como alguém que mora nos Estados Unidos e está simplesmente chocado com essa diferença, sendo que na Ucrânia existe energia nuclear. Claro, continuamos com o programa, discutimos tudo, mas eu preparo as pessoas para não ficarem presas em picuinhas, e sim entenderem o principal conceitualmente. Tudo isso está errado. É preciso tomar novas decisões e escolher outras pessoas. Assim que as pessoas tiverem essa oportunidade, provavelmente farão isso, mas quando haverá eleições, não está claro. Recentemente, a Bloomberg publicou informações de que Budanov disse que J.D. Vance e Kushner viriam para a Ucrânia. Quanto ao cessar-fogo, talvez falem sobre garantias de segurança. Talvez. E você acha que eles já têm um plano de paz pronto e virão com uma exigência ou ultimato para Zelensky assinar esse acordo? E você acha que vão pressioná-lo para que ele assine? Essa é uma pergunta muito interessante e, sabe, eu até responderia, mas como recebo informações de certas fontes, como posso dizer isso para você? Eu não quero falar demais, mas eu sei que está planejado até o dia 12. Um golpe do Orbán contra Zelensky, mais um, e então os Estados Unidos entram em cena e talvez essa visita esteja relacionada a isso. Já falei isso antes e repito, tenho certeza de que não haverá segunda visita. Kushner e Vitkov não vão, conversaram, embarcaram, partiram, nos veremos em 2 semanas e seguimos sem saber o que ocorrerá. Com essas pessoas, não é assim. Mas Zelensky tem seus próprios planos sobre isso. Vamos esperar para ver se eles vêm. Isso ainda está em aberto. Vai depender de como terminar essa trégua no Irã, entre o Irã e os Estados Unidos. Há informações de que os Estados Unidos continuam bombardeando, o Irã está relatando isso. Mas já de manhã, hoje, vimos que o preço do petróleo caiu e as pessoas na Ucrânia ficaram felizes. Porque lembramos que assim que a guerra começou, imediatamente o preço do combustível aumentou na Ucrânia. Achávamos que o combustível já tinha sido importado e o aumento no preço naquele dia não era justificável. Na sua previsão e nas projeções econômicas, se esse cessar-fogo entrar em vigor, então o preço do petróleo também vai cair em um dia.
Não, ela vai cair gradualmente, mas de forma significativa, se o cessar-fogo continuar. O que ocorreu hoje foi uma queda brusca, mas o mercado sempre reage assim às notícias. É um processo econômico normal. Veja sobre o que vem a seguir, sobre o que vem a seguir. E novamente, eu sempre volto para a realidade da Ucrânia. Que as pessoas se interessem, por exemplo, elas olham para o painel no posto de gasolina, digamos, um tipo de combustível está custando 90 hryvnias. Que as pessoas perguntem para a inteligência artificial: qual parte desses 90 hryvnias é composta por impostos e taxas? E as pessoas, ao perguntarem, vão descobrir com horror que 50% desse valor são impostos, IVA, taxas, impostos especiais de consumo e tudo mais. Entende? Esse dinheiro vai para o orçamento e para taxas de estrada, que supostamente existem. As pessoas deveriam olhar para as estradas por onde trafegam e ver se o Estado as mantém com qualidade com esses impostos. E para Mindit, Zelensky e Yermak está tudo bem. Mas aí pensam, será que nosso sistema tributário está correto? Será que está tudo certo conosco? E então, nem mesmo cataclismos no mercado de petróleo vão nos assustar. Ні. Acho estranho que nos Estados Unidos, mesmo antes da crise, eu abastecia bem mais barato do que na Ucrânia. Isso é um absurdo. Além disso, prometemos à Síria que vamos fornecer alimentos para eles, levando em conta os preços dos combustíveis atualmente. Але от шокуюча інформація поширилася Se espalhou pela internet. $1 через Румунію. Pelo menos foi isso que os canais romenos publicaram. O canal de TV publicou. Громадяни України перевозять Quantias tão enormes de dinheiro em espécie sem documentação. O que fizeram? Eles vinham de ônibus, transportavam esse dinheiro em malas, depois pegavam voos para a Turquia e enviavam o dinheiro para lá, lavando esse dinheiro. Mas essa informação era registrada. Isso significa que existe uma proteção na Ucrânia que permite a saída de milhões de hryvnias em dinheiro por outros países? Como isso acontecia? De onde vinha esse dinheiro? E em que ele era gasto? Vou esclarecer. Vocês ouviram essa informação de mim ou isso foi publicado em algum lugar na mídia? Eu verifiquei essa informação, ela foi publicada, pelo menos há informações de que os romenos publicaram sobre isso. Nos nossos? Nos nossos, não. Nos romenos, sim. Está absolutamente certo. Lá, uma jornalista e investigadora trabalhou, ela me segue no X, eu sigo ela. Era o RTV, um canal de televisão central romeno. Eu publiquei tudo isso ontem na minha transmissão ao vivo. Na Ucrânia, isso não será publicado. Lá, eram somas absurdas de $500 milhão em dinheiro, sem declaração adequada. Nas fontes, diziam que era negócio, renda especial. Levavam até a fronteira em vans especiais. Lembre-se do que aconteceu recentemente na Hungria. Você entende que na Ucrânia há um segundo orçamento, uma economia paralela, não só de negócios que não pagam impostos, mas também um fundo duplo, algo mais oculto. Chamo isso de Estado profundo. É o dinheiro do Estado profundo, ou seja, pessoas. Dediquei atenção a esse tema há 6 meses ou 1 ano, vou explicar rapidamente. São pessoas, muitas vezes de farda, aposentados, representantes de grandes negócios e organizações internacionais como Soros, agentes secretos, forças de segurança e criminosos, unidos em uma grande aliança. Ninguém os escolhe, mas eles definem em boa parte o destino da Ucrânia. Isso é claro, são dinheiro sujo de corrupção, e as pessoas aqui não têm por que se surpreender. Tenho outra pergunta, e mesmo entre os espectadores que estão nos assistindo, ainda há quem apoie Zelensky. Escrevam nos comentários, respondam para mim, como vocês conseguem levar esse governo a sério depois disso, quando durante a guerra tudo está ruim para vocês, mas para eles está tudo bem. Aproveitando, peçam para se inscreverem no Liber TVA e no meu canal, pois trago conteúdos exclusivos e informações inéditas que a mídia corporativa, parte do Estado profundo, não mostra. Uma questão importante: onde está esse dinheiro e qual sua origem? Você disse que há outro orçamento e nós entendemos isso. Quem abastece esse orçamento? Talvez ele seja abastecido sob outros pretextos, por assim dizer. Ou seja, talvez esse dinheiro seja dado para a defesa da Ucrânia, talvez para construção, talvez para pensões. De onde vem esse dinheiro? Quem o fornece? E quem pega? Como permitem que esse dinheiro seja levado para outros países do mundo? É importante.
Olha, veja bem, você não contou tudo. Eles estão na Romênia, no aeroporto Otopeni de Bucareste, eles estão voando para Istambul. Vou explicar que dinheiro é esse. Trata-se de criptomoeda, conversão em dinheiro vivo. Há um grande mercado mundial onde a cripto é convertida em dinheiro vivo para você. Isso não é registrado em nenhum lugar, exceto no blockchain. Tudo isso funciona bem. Agora mesmo posso, no seu programa, dar uma informação que é exclusiva para alguns e não para outros. Esse mercado de transferências específicas desse tipo está funcionando. E eu tenho pessoas que eu conheço que não sei de onde elas conseguem isso, vou te dizer aqui no ar. Eles dizem que um general, eu tenho um número concreto, envia tantos milhões de dólares por semana, outro envia outro valor, e para um grupo de pessoas vai uma quantia específica. Recentemente, eles enviavam 50 milhões de dólares para Dubai, talvez toda semana, e agora já são 100 milhões. Isso é guerra, Tatiana. Esse é dinheiro da guerra, ganho com a guerra. Na guerra existem muitos mercados paralelos, na guerra tem venda de armas, venda de drogas, tabaco, álcool. Tudo isso existe na guerra. E para que ir longe? Você viu os números, eu também falei isso no ar primeiro, depois o Ukrainska Pravda repetiu, bom, graças a Deus, que aproveitem. O mercado do TCK é de mais de 2 bilhões de dólares por ano e publicaram os preços. Tatiana, aquele lá, ganham 8 milhões de dólares por dia, eu acho. É um dinheiro absurdo. 8 milhões de dólares por dia é o faturamento dos TCKs da Ucrânia. Mais ou menos isso. É coisa de outro mundo. Que as pessoas reflitam. Será que essas pessoas vão querer acabar com a guerra? E esse otário que pega esse dinheiro do homem ucraniano, quando a guerra acabar, com o que ele vai querer trabalhar? Ele não vai querer, são burros demais para empreender. No máximo pensam em comprar e alugar alguns apartamentos. Ele vai querer sangue, entende? É como uma fera que se já provou uma vez, não vai mais parar. E agora estamos condenados a viver entre essas pessoas. Que as pessoas pensem, como deve ser o presidente para limpar tudo isso? A isso se juntam Índia, Nepal, Bangladesh. Você já ouviu essas conversas, certo? Quem estão trazendo? Filipinas. Discutimos isso com Biziaev. A pedido dos nossos espectadores, assista ao programa com Ruslan Biziaev. Não chegamos a um entendimento com ele. Buscamos isso emocionalmente, mas não encontramos. Essas pessoas que você citou já estão sendo trazidas e vão para a Ucrânia. Mencionei o Ruslan porque ele diz: como vocês queriam que fosse diferente? Toda a Europa recebe refugiados, por que a Ucrânia não pode recebê-los? Primeiro. Segundo, quem vai trabalhar? Olha, eu não quero ofender ou magoar seus outros convidados. Vou falar de forma geral, sem mencionar nomes. Essa é a diferença entre os convidados. Algum dos seus convidados, vocês têm muitos convidados diferentes, algum deles entende mais a situação no mundo e outros não entendem nada. Mas, enfim, é o que é. Então eu vou te dizer, e se amanhã na Europa começarem a pular do último andar, a gente também tem que fazer igual? Pois é, a gente copiou a forma como a Europa lidou com a pandemia, fechamos tudo, foi toda essa idiotice. Mas lá onde eu moro, na Flórida, o governador não fez isso, estava tudo aberto. E esse estado prosperou, entende? Tudo aqui ia melhor, e a mortalidade aqui não foi maior. Por isso não precisa ser assim, esse é o problema. Eu chamo isso de complexo de irmão mais novo ou de inferioridade. A gente sempre acha que a Rússia é o irmão mais velho, ou que a Europa é o irmão mais velho, e ficamos repetindo como macaquinhos. Na Ucrânia, há pessoas inteligentes e talentosas capazes de inovar, e o mundo já nos copiou antes. Entende a questão? Precisamos copiar os impostos da Europa, 50% pandemia, como combater. Eles tomam decisões, nós também. Adiantou algo para eles? Que em Berlim, Muhammad é o nome mais comum entre os meninos recém-nascidos. Que em Birmingham, o prefeito é muçulmano, e lá tem o namaz, ou como se chama, dos muçulmanos, com todo respeito aos muçulmanos normais. Mas vocês entendem, não precisa criar um califado na Europa. Eu não me envolvo no Oriente Médio, nem digo, agora será como eu quero. Respeito se estou em um país muçulmano ou em outra cultura, não imponho minhas regras, respeito as pessoas. É disso que falo. Além disso, me desculpe, nosso país era enorme antes da guerra. Nem eram 52 milhões, mas 35 é um país enorme. Em tamanho, era o maior da Europa. Com a perda de território, dizem que Espanha ou Alemanha são maiores agora.
Entende? Por isso é preciso trazer os ucranianos de volta para casa. É preciso parar de deixá-los acabar em caixões, enterrados na terra, morreram na linha de frente. E para que não vão embora depois de tudo o que viram. Tatiana, isso, não sei, se quiser discutir, é que uma pergunta leva a outra. Essas atrocidades do serviço de recrutamento militar. Meus seguidores dizem, Denis, te ouvimos por anos. Alguns querem voltar, outros pensaram em aguentar e não ir embora. Talvez tudo fique como você diz, com reformas e o futuro da Ucrânia. Desculpe, te apoio, continuo assistindo e ajudando, mas não vou morar na Ucrânia. Entende? Ontem uma moça me escreveu, não vou citar nomes, sobrenomes, nada, é minha seguidora, ela mostrou tudo, o namorado dela foi mobilizado à força em Chernivtsi, de uma forma muito dura, ela gravou tudo em vídeo, foi corajosa, não teve medo, mesmo sendo ameaçada. Ela postou, disse que não tem seguidores, mas o vídeo se espalhou bem, teve repercussão. E sabe o que ela disse? Estão exigindo $17 mil para soltarem ele. Então, por favor, me diga, alguém me acha bom ou ruim? Alguém gosta das minhas reformas, do programa, das opiniões ou da filosofia? Mas isso é algo que agora está completamente errado. E com certeza a Europa está calada sobre isso. E com certeza Petro Alexeyevich Poroshenko não liga para isso. Com certeza Zaluzhny curte posts fascistas de algumas pessoas em uniforme militar do seu círculo que dizem, distribuam armas, matem os Kelianok. Entende? O que esse pobre homem com passaporte ucraniano deve fazer, que basicamente nasceu em um país maravilhoso e lindo, e até hoje a Ucrânia como país continua sendo assim. Mas esses são estados simplesmente horríveis. Uma situação horrível. Eles montaram uma câmara de tortura. Sabemos que em Uzhgorod montaram uma câmara de tortura para pessoas. Lá mantiveram homens por cerca de 50 dias. Alguns ficaram menos, outros mais tempo. Queriam enviá-los à linha de frente. Mas depois, por meio de fontes não oficiais da mídia, começou a se espalhar a informação de que essas câmaras de tortura existem em praticamente todo lugar da Ucrânia. E ainda nessas câmaras de tortura, exigem que os homens façam empréstimos, entreguem o dinheiro que têm, vendam seus bens e entreguem esse dinheiro ao TCK. Mais uma vez, ressalto que essa é uma informação não oficial. As pessoas escrevem isso em canais do Telegram e nos comentários. O que você sabe sobre isso? Como você pode comentar sobre isso? Veja, como já mencionei para você, existe um protocolo anônimo no Telegram chamado Protocolo 380. Divulgaram que no centro de recrutamento do distrito Solomensky, em Kiev, há uma sala de tortura onde homens são forçados a fazer empréstimos em seus nomes. Enfim, é um verdadeiro pesadelo, e parece que até mesmo o Corte, que é uma unidade especial da polícia, fez uma operação lá. E eles ficaram simplesmente chocados com o que encontraram lá, com o que estava acontecendo e tudo mais. Eu digo, não sei se isso é verdade. Estou divulgando isso no meu canal e peço aos seguidores. Se tiverem informações, enviem anonimamente no meu bot do Telegram. E o que você acha? Primeiro recebo mensagens com confirmações. Depois dizem, Denis, há salas de tortura em todos os centros de recrutamento de Kiev. Nem todo lugar te obriga a ajoelhar e contrair empréstimos no próprio nome, mas salas de tortura existem em todos os lugares. E depois eu ouço de vários militares, ou daqueles que se dizem militares, que até mesmo na linha de frente é totalmente normal amarrar alguém, bater com bastões. Tem alguns esquemas assim. Eu sento e penso, não sou ingênuo, entendo como as coisas funcionam. Sou do esporte profissional e conheço a rigidez de grupos masculinos. Somos uma civilização ocidental ou selvagens? Isso não para nos centros de recrutamento e continua na linha de frente. Então, pelo que estamos lutando, se no exército da Rússia acontece exatamente a mesma coisa e há vídeos que comprovam isso. Qual a diferença? Explique, por favor. A diferença é que tem uma filosofia diferente, enquanto pessoas que se dizem super patriotas me menosprezam perto do Kolyanta e se acham superiores. Eles, no caso, não apoiam a filosofia de outro estado, e eles veem a Ucrânia assim, toda sofrida, parecida com a Rússia. Mas eles vão estar por cima nesse sistema. Isso é importante para as pessoas entenderem. Uma Ucrânia correta? E será que você vai conseguir encontrar seu lugar nela? Em um mercado competitivo, no capitalismo, em um sistema democrático, livre, onde cada um pode se destacar pelo talento, pelo nível de habilidade, pela capacidade de trabalho, pela vontade. No final das contas, cada um tem ambições diferentes, de acordo com suas ambições. Ou será que só quem tem arma está certo? Mas isso é justamente um sinal de fascismo.
Quem tem uma arma é que está certo. Aqui isso é um sinal de fascismo, um dos principais. Antes havia servidão e parece que ela voltou para nós. A administração militar da região de Odessa assinou uma ordem em nível municipal para envolver desempregados e pessoas deslocadas à força em trabalhos socialmente úteis. Desmontar escombros, construir abrigos, as autoridades dizem que é voluntário, mas é através do Exército de Reconstrução. Ou seja, pessoas que recebem ajuda do Estado, por exemplo, pessoas deslocadas à força, se tiverem 18 anos, não importa se é uma mulher ou um homem, se ela estiver desempregada, ela deve ser envolvida nesse tipo de trabalho. Estamos vendo um novo tipo de servidão sob o pretexto da guerra. Ou como você avaliaria isso, na sua opinião? Sim, por um lado, isso poderia ser chamado de retorno ao sistema feudal. Mas ainda estava vivo a saudosa memória de Gennady Viktorovich Balashov. Nós conversamos uma vez em uma transmissão online. Foi isso. E eu levantei o tema de que tudo o que Zelensky está fazendo me lembra o comunismo de guerra. Existe esse termo que as pessoas podem procurar na internet, o que é comunismo de guerra. Isso que você está contando agora, sobre essa obrigação de trabalho em Odessa, Tatiana, é exatamente esse comunismo de guerra. Por isso, não se pode, quando coisas assim são implementadas, chamar o presidente de democrático, nem dizer que a Ucrânia é um país democrático. Ela não era realmente democrática, era quase democrática, e eu vou te explicar por quê. Primeiro, isso é totalmente verdade. Segundo, ao observar os comentários e visões das pessoas, percebo que só pensa assim quem nunca viveu um dia em uma democracia real. Se nosso povo vivesse uma verdadeira democracia, seria um choque para muitos, embora muitos já tenham vivido e ainda vivam nela. A Europa tem seus próprios problemas, mas ainda assim é uma democracia. Canadá, Estados Unidos, Grã-Bretanha, todos com muitos problemas e nuances, mas ainda assim é uma democracia de verdade. E na Ucrânia hoje há uma ditadura à beira do fascismo. A principal demógrafa do país, Ela Libanova, também faz uma previsão desanimadora, dizendo que devido ao déficit de jovens e à saída de pessoas, a idade para a aposentadoria na Ucrânia pode aumentar para 70 anos e futuramente até para 90 anos. Ou seja, pessoas que trabalharam a vida toda, pagaram impostos, depois de décadas pagando esses impostos, sua merecida velhice se transforma em um turno de trabalho sem fim. Qual é a alternativa para as pessoas? As pessoas de 90 anos não conseguem trabalhar em tempo integral. O governo afirma que será assim por falta de opção, mas haveria alguma alternativa melhor? Sabe, aos 90 anos acho que só de viver mais um dia já é bom. Imagina trabalhar. E ela contava isso, e você transmite isso com palavras, com texto. Eu mostrei esse trecho na live, ela contava isso com um certo sarcasmo, um sorrisinho, sendo uma mulher que, veja só, tem 75 anos. Eu só tenho uma pergunta. Mas que diabos ela está fazendo nessa posição que ocupa? E por que diabos ela é chamada para ir ao ar e pedem a opinião dela se ela também tem visões totalmente fascistas? Não é a primeira declaração dela assim. Ela elogia os centros de recrutamento, diz que a mobilização é necessária, embora ninguém da família dela esteja lutando nisso. Uma meia fascista assim. E essa declaração de que não vai ter aposentadoria, ela fala isso com satisfação, que não vai ter aposentadoria para os aposentados. Então, não vai ter Ucrânia. E é isso, que ela sorria, e não haverá Ucrânia. Provavelmente ela também já nem vai estar mais aqui nessa época. É assim, entende? Dar alguma receita agora... Bom, hoje eu publiquei, eu nem lembro qual é o cargo desse sujeito, alguma coisa assim desse maluco. Ele diz que a Ucrânia tem 10 milhões de aposentados e 5 milhões em idade ativa, está condenada à extinção. Tudo acabou e em breve os parceiros ocidentais vão cortar o dinheiro, obrigando o país a aumentar impostos. Essa é a solução dele. Já que você perguntou, nem queria entrar tanto nesse assunto, mas falo sobre os aposentados. É preciso auditar o fundo de pensão. Você vai ver que lá existem 7,5 milhões de aposentados reais, não? 10. Aí você pergunta, onde estão os outros? 2,5, 3,3, 2,5. Vou te dizer, são almas mortas, pessoas já falecidas que ainda recebem dinheiro roubando o país. Depois disso, é preciso prender aqueles que fizeram isso todos esses anos. Especificamente, o aparato do fundo de pensão, sim, todo o aparato estatal deve ser reduzido em 80%. Depois, as pensões precisam, isso é um assunto muito longo, mas elas precisam ser niveladas e igualadas.
Um promotor não deve receber mais do que outra pessoa, nem um juiz. Todos eles são corruptos. Pode-se propor uma opção de anistia assim. Se você diz que contesta o fato de estar sendo privado da sua pensão, digamos, de $1.000, enquanto todos recebem igual, algo em torno de $50 a $300, eu calculei isso. Se você não concorda com isso, tudo bem, então vamos conduzir uma investigação completa sobre você. Se for comprovado que seu estilo de vida não condiz com sua renda ou houver corrupção confirmada pelo Tribunal Anticorrupção, você perde totalmente a pensão vitalícia e responde criminalmente. Ou aceite os $200 a $300 como todo mundo e adeus. É assim que funciona. Você sabe, eu sou libertário, sou antissoviético, contra os soviéticos, contra igualitarismo. Na verdade, isso não tem nada a ver com ser de esquerda. É só uma ferramenta assim. Isso é justamente um retorno à opção zero. Porque o que eles fizeram com as aposentadorias, quando uma vovó comum recebe 60, 70 euros de pensão e algum burocrata recebe 800, 900 euros, fica a pergunta, que valor você criou afinal? Mais do que aquela pessoa? Só porque você ficou no escritório a vida toda, sem fazer nada, parasitando? Entende? Essas perguntas precisam de resposta. A próxima é: pessoas que recebem dinheiro do governo de qualquer forma deveriam votar? Isso pode ser visto como suborno legal. Zelensky, assim que vai para as eleições, já aumenta a minha aposentadoria, dá dinheiro para os estudantes, entende? É essa a situação. Isso está errado e tem muito mais coisas assim. Esses são alguns pontos breves do meu programa de reformas. Então, votar na Ucrânia, se formos falar sobre isso, bem, em outra ocasião, com certeza vamos abordar esse tema. Gostaria que você comentasse a visita de J.D. Vance a Budapeste. Porque sobre o que estamos falando, eleições, a Ucrânia interferiu nas eleições. E nós condenamos isso. Mas a Ucrânia interferiu, pelo menos financeiramente, é o que dizem. J.D. Vance não fez uma visita a Budapeste. E ele contou que Orbán seria um bom defensor do povo, se fosse eleito. E você acha que isso também é uma interferência no processo político? Se isso é uma interferência no processo político, por que os europeus que defendem os valores europeus não se pronunciaram, já que a Hungria faz parte da União Europeia? Eles deveriam ter dito, por que vocês estão interferindo no nosso processo democrático, assim como disseram na época sobre a Romênia? Qual seria a diferença nisso? Muito boa pergunta. Nós nunca combinamos as perguntas entre nós. Queria que amanhã alguém abordasse esse tema no ar, pois muitos dos meus seguidores ainda não entendem bem. Vamos falar sobre isso agora. Mas veja qual é a situação. Vamos dizer que a organização civil de Ermak, nos sites de busca de emprego, recrutava arruaceiros pagos para um salário de 100. Ontem, ao vivo, informei que posso compartilhar o link do site rabota.a, onde estão recrutando capangas, jovens atléticos, com conhecimento de húngaro e boa forma, salário entre 100 e 200 mil hryvnias, para trabalho 24 horas por dia, em missão para as eleições do dia 12. Certo, só estamos começando com isso. Vamos continuar. Sobre a interferência nas eleições. No seu canal foi publicada a tradução do discurso de J.D. Vance e Orbán. Antes do nosso programa, vi que saiu uma entrevista do Vance hoje. Lá fala o tempo todo sobre Zelensky e sobre a Ucrânia. E você veja, Vance disse uma coisa importante. Ele fala, eu vim aqui, não estou dizendo para vocês em quem votar. Esse é um ponto jurídico muito importante. Se Vance tivesse saído e dito, pessoal, votem no Orbán, isso é uma coisa, embora seja um pequeno pecado. Agora, Tatiana, o que você está perguntando está acontecendo agora, hoje, ontem. Vamos retomar o que ocorreu antes. E antes havia outside, dinheiro indo para a Ucrânia sob um pretexto inventado com o qual foi financiado o programa eleitoral do Biden. Isso aconteceu ou não? Me diga, por favor. E o Zelensky, que não permite que ninguém verifique o oleoduto Druzhba para ver o que está acontecendo lá, isso não é pressão, não é interferência nas eleições para enfraquecer a posição do Orbán, entende? Na verdade, é chantagem. Isso não é interferência nas eleições. Isso não se chama chantagem. Ele diz que não podemos financiar os russos, entende? Eles receberiam dinheiro assim. Financiavam antes disso? Antes sim, mas depois ele disse que não podemos mais fazer, claro. Por causa das eleições na Hungria. Sem elas, tudo daria certo. Podemos comprar gás reverso. Isso tudo são histórias inventadas. Vamos continuar.
As eleições na Romênia apenas o rotularam como um candidato pró-Rússia. Investiu $250 mil na Rússia. Tatiana, o que são $250 mil para a Rússia? Bem, é poeira. A Rússia investiu $250 mil na empresa do TikTok em favor desse candidato. J.D. Vance afirmou corretamente na Conferência de Munique no ano passado: se a democracia e a União Europeia custam $250 mil, então não valem nada. Isso é verdade. Não apoio aquele candidato e não sei o quanto ele é pró-Rússia. Sei de outra coisa. Não se pode dizer que Putin é um ditador, como eu tenho o direito de dizer e o chamo de ditador, e usar os mesmos métodos que ele. Não gostamos das eleições, então vamos cancelar. Na Moldávia, quase ocorreu o mesmo. Agora, na Hungria, percebam que não foi só o Ermak que decidiu. Vamos mandar isso para a Hungria. É uma ação coordenada. E lá, aliás, Tatiana Vladimirovna, foi dito: que a interação com outras equipes será feita no local. diga quem organizou isso, para benefício de quem? A Ucrânia está interessada para que Orbán não chegue ao poder, para que Magyar chegue, para que ele desbloqueie esse dinheiro para a Ucrânia, então poderemos continuar lutando. Mas nós não temos essa garantia. Ou você acha que nosso governo está conspirando com a oposição, que se Magyar chegar ao poder, então realmente vão desbloquear isso para a Ucrânia. E tanto a oposição quanto o governo da Ucrânia estão juntos nisso. Tatiana, eu tive um sonho em que vi uma prova de que Zelensky está financiando a equipe de Magyar. Não tenho nada contra o Magyar, nem como político ou pessoa. Também quero esclarecer uma posição importante. Nestas eleições, eu apoio Orbán. Mas, Tatiana, se houvesse um terceiro candidato, digamos, um libertário claramente forte, que fosse correto, eu o apoiaria. Por que apoio Orbán? Porque ele revelou ao mundo os abusos do Magyar e a estabilização na Ucrânia. Não por ser bom, mas por se opor a Zelensky. Nisso, nossos interesses coincidem. Orbán é o único que revelou essas coisas sobre o dinheiro. Dinheiro em espécie e ouro. Onde está isso? O que acontecerá depois? Eu vou publicar uma investigação, vou mostrar alguns pontos, as pessoas vão pensar sobre isso. Agora, por que eu preciso de mais um amiguinho da Úrsula e do Zelensky na fronteira com a Ucrânia? Bem, no país vizinho, eu quero alguém que vá sair e dizer: gente, se eles vencerem, Zelensky é o líder do mundo livre. Ah, e daí que na capital dele tem pontos de bebida em cada bairro da cidade. E daí que, bom, matam pessoas lá. E daí que despem as pessoas. Ah, e daí $8 milhões só em propinas ao Comitê Central. E daí que movimentam dinheiro em espécie. Não preciso desse tipo de pessoa. Próximo, já falamos sobre o migrante. Eu respeito todas as religiões, mas eu não preciso de Muhammads na Europa, que fiquem no país deles. Eles também não querem, sei lá, Vítores e outros assim, nos países deles, né? Eu também não quero povoar os países deles com outras pessoas. Isso se chama bom senso. Pois bem, Orbán não deixa essa praga entrar. Orbán não permite essas tendências esquerdistas, algumas coisas que certas minorias transformam em política. Entende? Esse ativismo ecológico idiota. E só, ao mesmo tempo, Orbán não é nenhum santo. Entende? Mas quando me perguntam, Denis, Magyar ou Orbán? Escolho Orbán pelo que foi dito. Em outras situações, discutiria outro assunto, mas hoje falo assim. Me diga, qual é o interesse de Zelensky em apoiar o Magyar? Qual? Nós não temos garantia de que ele realmente vai desbloquear tudo isso, esse dinheiro, e então poderemos lutar se seguirmos essa posição. E com o dinheiro de quem? Zelensky não financia a oposição e os Titushky com o próprio dinheiro dele, com o dinheiro suado dele, não é? Pode muito bem ser. Tatiana, eles ganham tanto dinheiro com a guerra que contratar 200, 300 Titushky ou até 1.000 não é problema para eles. Eles bancam a mídia. Tatiana, pagam 50 mil euros por mês a blogueiros com milhões de seguidores, alugam apartamento, oferecem proteção contra a mobilização e, às vezes, segurança. Você entende, é só para um blogueiro infeliz. Por isso, você não imagina quanto dinheiro está envolvido. Sobre Magyar, veja, seu programa não difere muito do de Orbán. Ele finge ser de direita para atrair eleitores de Orbán. Mas todo mundo entende perfeitamente, e nós, aliás, vamos verificar isso se o Magyar vencer. Amanhã ele vai fazer exatamente o que a Úrsula mandar. É só isso. Amanhã ele seguirá as ordens da Úrsula. Para Zelensky, a questão do Orbán é uma questão de princípio, Tatiana. Orbán é o representante de Trump na Europa Oriental. É isso que digo.
E para Zelensky é fundamental tirar o jogador debaixo do controle do Trump. E agora vejam em que situação nós estamos. Já estamos conversando há 40 minutos e as peças do quebra-cabeça, se a pessoa está assistindo a transmissão para si mesma, começam a se encaixar. Vejam o que temos. Orbán está recebendo apoio. Trump liga e grava vídeo. Vance pessoalmente. Tatiana, ser vice-presidente dos Estados Unidos é muito sério. Vance vem pessoalmente. Netanyahu grava um vídeo, mas Netanyahu tem sua própria guerra. Navrotsky vem. Enfim, um monte de líderes mundiais que considero muito respeitados vem dar apoio. E Zelensky, cujo país está em uma situação difícil e Trump é nosso mediador, está jogando contra o candidato que Trump apoia. Isso não é normal. E não é só que Zelensky acordou e decidiu assim. Ele está em um campo completamente diferente com outras pessoas. De um clã internacional totalmente diferente. Ele é um peão deles. É isso. E por isso, eu e Zelensky, em todos os aspectos, estamos simplesmente em lados opostos da barricada. E ele está levando a Ucrânia para o cadafalso. Por que os europeus não condenaram, por exemplo, essa visita de J. Vance? E o que ele diz? Que Orbán é um defensor do povo, que ele não vai permitir a guerra, que ele já fez muito para o bem. Foi isso que J. Vance disse em nome de Trump. Por que Ursula não veio a público e não disse que não podemos permitir esse tipo de interferência no processo eleitoral, na campanha eleitoral? Não, ela não disse. A Ursula não, mas europeus se pronunciaram hoje. No X, meu feed estava pegando fogo. Acho que Tusk e Sikorsky escreveram, só tem esquerdista ali. Como assim? Inacreditável. Foram além. Eles escreveram, meu Deus, em que estado está o mundo? Olha só, tem o Orbán, lá o Trump. É um horror. Nos Estados Unidos é um horror. O que está acontecendo? Umas pessoas malucas chegaram ao poder. Eles rejeitam completamente o bom senso, mas a maioria do poder no mundo está com os esquerdistas. Olhem em que estado está o mundo. Olhem em que estado está o mundo, que a nossa geração agora tem que de alguma forma sair de toda essa situação. Foi a isso que esses esquerdistas levaram. Mas o bom senso está começando a despertar aos poucos. Graças a Deus ele existe na Polônia, na Tchequia, tomara que continue existindo na Hungria, tomara. Agora o Macron é isso aí. E na França ele vai aparecer, na Itália ele já existe, ele existe na Áustria, em princípio, ele existe na Finlândia, em princípio, até recentemente existia nos Países Baixos, então está brotando em algum lugar. Está brotando em algum lugar. Tudo bem, esse bom senso está brotando, porque se você ouvir só as notícias de um lado, embora seja preciso ouvir todo mundo, quem você quiser. O comandante Evgeny Karas afirma que sem Zelensky no cargo, se ele não estiver lá, o país enfrentará uma catástrofe e será impossível lutar. A realidade nas ruas mostra um quadro completamente diferente, ou seja, será impossível lutar sem Zelensky. E essas pessoas não sabem como vamos viver sem Zelensky, nós, o povo, também não sabemos como vamos viver daqui para frente, mas esperamos que possamos viver em paz e prosperidade. E a única coisa na qual podemos depositar nossas esperanças é que, como diz Budanov, virão representantes dos Estados Unidos e nos ajudarão a firmar esse acordo de paz. Não quero me aprofundar na personalidade de Evgeny Karas, para mim ele é um personagem totalmente cômico. É muito engraçado quando pessoas que têm, sei lá, 35 ou 40 anos abrem uma declaração e nunca ganharam uma única grivnia na vida. Hoje eles compram carros de 100 mil dólares, então, claro, Zelensky é o melhor, pois vive em seu momento de glória. Ele pode estar acima de todos, títulos são dados a farsantes, há toda uma legião de gente assim, e esse é o horror da situação. Isso é segundo Ayn Rand, quem sabe, sabe. Entende, Tatiana? Isso é quando o dinheiro vai para a classe criativa, para a classe produtiva, para sei lá quem, e isso não é coisa boa. Como a classe criativa faz o dinheiro render, desenvolve, cria empregos, valor, benefícios que todos usam, essas pessoas estranhas simplesmente vão desperdiçar e criar tempos difíceis, que depois terão que ser resolvidos por pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos bons, que geram pessoas fracas, que por sua vez geram tempos difíceis, como agora, que só pessoas fortes podem resolver. Pessoas fortes são Trump, Milley, Orbán, Netanyahu. Nenhum deles é santo, nenhum deles é perfeito, mas eu estou dando minha avaliação com base na situação que temos hoje e agora. Amanhã haverá líderes melhores e vou apoiá-los.
Já dissemos várias vezes que tudo isso só pode ser mudado de maneira constitucional. Por enquanto não há eleições, os deputados podem influenciar o processo, e dissemos que não há maioria absoluta, eles não conseguem reunir votos, não votam, e assim foi, mas agora algo já mudou. E o que você acha, né? Eles foram pressionados? Ou eles se deram conta e imediatamente começaram a aprovar leis? Ou ficaram em dúvida sobre o que fazer? E talvez tenham tomado alguma decisão para si mesmos, mas então por algum motivo de repente mudaram de ideia? Como isso parece para você? Não tenho provas, mas se quer saber minha opinião, tenho a sensação de que todos foram comprados e alguns pressionados com material comprometedor. Alguns departamentos dos serviços secretos que trabalham de forma privada para esse governo e também enriquecem com essa guerra. Isso não é nenhum grande segredo que estou revelando para vocês, não é uma opinião pessoal minha ou algo assim. É assim que funciona. Se alguém acha que eu, sendo uma pessoa comum, não posso pressionar, tudo bem, mas você consegue pressionar um deputado? Não é para ficar espionando ele na porta de casa, mas sim enchendo ele de comentários, exigindo dele para que eles vejam, para que esse Geraskevich, aquele que usa aquele capacete estranho, que ficou famoso por causa disso. Ontem, entrei no terceiro post dele, acho que ele foi para o Parlamento Europeu, Tatiana. Havia milhares de comentários, e te garanto, nenhum era positivo. E não é só tipo, o que você está fazendo, é xingamento, xingamento com palavrão. Mesmo assim, as pessoas intuitivamente, mesmo entendendo todos os processos, que aquilo é um projeto de certos clãs, que ele é só um fantoche, um bobão, uma cabeça falante que colocaram lá, disseram o que fazer, escrevem o roteiro para ele e ele simplesmente aceitou isso conscientemente. As pessoas pensam, escuta, tem algo errado aqui. Eu, claro, não entendo o quê, mas com certeza essa pessoa não é boa. Com certeza é alguém que não faz nada de bom pela Ucrânia, só faz por si mesmo. É isso. Por isso o chão está pegando fogo debaixo dele, assim como debaixo dos deputados. O chão tem que queimar debaixo deles, pelo menos nesse sentido, nem que seja virtualmente. Ele deve ver nas redes sociais que todos o odeiam, até o país inteiro. E dormir com isso e acordar com isso. Porque se eu fizer assim, o país inteiro vai me odiar. E se aparecerem alguns corajosos que vão contra essa multidão, eu vou elogiá-los. E as pessoas vão começar a escrever, você é incrível, você é demais, você foi contra todos. Sabe aquela foto em que todos fazem a saudação nazista para Hitler, mas um não faz? É mais ou menos assim. Sempre, em todo programa, a gente quer encontrar uma luz no fim do túnel. E por isso, de cada convidado, a gente quer tirar algo bom, mas verdadeiro. Não é só para sermos enganados, acreditarmos e pensarmos vai ficar tudo bem, mas na verdade não é assim. Por isso, buscamos respostas para perguntas muito importantes. Peço aos espectadores que se inscrevam no nosso canal, por favor deixem um like para a gente, escrevam comentários para nós, inscrevam-se no canal do Denis e Elisavich. Obrigada por estarem conosco hoje. Obrigado.